Com posse, Maduro dá duro golpe na oposição e perpetua poder na Venezuela. Biden aumenta a recompensa por captura de Maduro, mas mantém licenças de petroleiras na Venezuela. Será Donald Trump quem escreverá a próxima página nas relações entre Washington e Caracas, a partir de 20 de janeiro. A Venezuela é um país onde as instituições foram transformadas em instrumentos de controle, onde as eleições são constantemente questionadas e onde o povo enfrenta uma das piores crises humanitárias da história moderna. Esse é o cenário atual do país, que já foi uma das economias mais prósperas da América Latina, mas que agora está mergulhado em corrupção, repressão e isolamento internacional. Nicolás Maduro, que consolidou sua posição no poder de forma controversa, desafiando tanto a oposição interna quanto as pressões internacionais, conseguiu aumentar a tensão com os Estados Unidos, que elevaram a recompensa por sua captura para impressionantes 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais na cotação atual, enviando um claro recado ao regime chavista e ao mundo. Por que isso é importante? Porque a crise na Venezuela vai além de suas fronteiras. Ela envolve geopolítica, migração em massa, sanções internacionais e uma luta feroz pelo controle do petróleo, um dos recursos mais estratégicos do planeta. Este é um tema que afeta não apenas os venezuelanos, mas também a estabilidade da América Latina e até as relações entre grandes potências globais como os Estados Unidos, a Rússia e a China. A posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato marcou um momento de profundo contraste entre a narrativa oficial do regime chavista e as acusações de fraude amplamente difundidas pela oposição e pela comunidade internacional. Realizada no Palácio Federal Legislativo, em Caracas, a cerimônia foi cercada por um forte esquema de segurança, incluindo bloqueios de ruas e patrulhas militares, refletindo o clima de tensão e controle. O evento contou com o apoio integral da Assembleia Nacional, do Poder Judiciário e das Forças Armadas, instituições que foram sistematicamente aparelhadas pelo chavismo ao longo dos anos. Apesar disso, a legitimidade da posse foi questionada devido à falta de transparência nas eleições realizadas em 28 de julho de 2024. Até hoje, o Conselho Nacional Eleitoral não apresentou as atas oficiais de apuração, ignorando os requisitos legais e as demandas da oposição. Durante a cerimônia, Maduro fez um juramento em que prometeu um mandato dedicado à paz e à soberania nacional. Contudo, seu discurso foi marcado por declarações de resistência ao que ele chamou de imperialismo estrangeiro, ao mesmo tempo em que ignorava as acusações de violações aos direitos humanos e repressão contra dissidentes. Essa posse não foi apenas um momento de celebração para o chavismo, mas também um golpe profundo na democracia venezuelana. Diversos observadores internacionais classificaram o evento como a consolidação de um golpe de Estado institucional, onde as regras básicas de um processo eleitoral justo e transparente foram substituídas por uma dinâmica de poder autoritário. Enquanto o regime celebrava, a oposição denunciava publicamente a fraude eleitoral. Edmundo Gonzalez, o candidato opositor, continuava exilado, clamando por apoio internacional e prometendo retornar ao país para reivindicar a presidência. Essa posse simboliza não apenas a perpetuação de Maduro no poder, mas também o aprofundamento de uma crise política, econômica e social que já devastou milhões de vidas na Venezuela. Enquanto a repressão aumentava internamente, a comunidade internacional intensificava as sanções contra Nicolás Maduro e seus aliados mais próximos. Países como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e membros da União Europeia aplicaram medidas direcionadas para enfraquecer financeiramente o regime chavista e pressioná-lo a realizar mudanças democráticas. Uma das ações mais emblemáticas foi o aumento da recompensa oferecida pelo governo dos Estados Unidos por informações que levassem à captura de Maduro. Inicialmente fixada em 15 milhões de dólares, a recompensa subiu para 25 milhões de dólares, tornando-se uma das mais altas da história para um líder político. Essa recompensa não se limitou a Maduro. Outros membros-chave do regime, como Diosdado Cabello e Vladimir Padrino López, também passaram a ter valores significativos oferecidos por sua captura.
sendo 25 milhões por Cabello e 15 milhões por Padrino. As sanções incluíram congelamento de bens, restrições de visto e bloqueio de acesso ao sistema financeiro internacional para indivíduos e empresas ligadas ao regime. Entre os alvos principais estavam a estatal Petróleos de Venezuela e seus altos executivos, acusados de usar os lucros do petróleo para financiar a repressão e enriquecer a elite chavista. Além das medidas econômicas, as sanções diplomáticas também se intensificaram. A maioria dos países ocidentais deixou de reconhecer Maduro como presidente legítimo, optando por apoiar Edmundo González como o vencedor legítimo das eleições. Essa postura isolou ainda mais o regime venezuelano, limitando suas opções no cenário internacional. Contudo, nem todos os países se uniram a essa pressão. Aliados tradicionais de Maduro, como Rússia, China, Cuba e Irã, continuaram a oferecer apoio político, financeiro e militar. Esse suporte manteve o regime à tona, apesar das crescentes dificuldades econômicas. As sanções, embora eficazes para aumentar a pressão, também trouxeram desafios. A economia venezuelana, já fragilizada, afundou ainda mais, agravando a crise humanitária e aumentando o fluxo de migrantes para países vizinhos e até para os Estados Unidos. Isso levantou debates sobre a eficácia dessas medidas, já que elas muitas vezes penalizam a população em vez de enfraquecer diretamente o regime. Enquanto os Estados Unidos intensificaram as sanções contra Nicolás Maduro e aumentaram as recompensas por sua captura, também adotaram uma abordagem contraditória ao manter licenças operacionais para algumas empresas petroleiras estrangeiras atuarem na Venezuela. Entre elas estavam a americana Chevron, a espanhola Repsol e a francesa Maurel e Prom. Essas permissões sinalizavam um esforço para preservar interesses estratégicos no setor energético, mesmo enquanto denunciavam a ilegitimidade do regime chavista. A postura de Washington gerou críticas e questionamentos sobre a coerência da política externa americana. Por um lado, o governo de Joe Biden condenava veementemente a posse de Maduro e declarava apoio a Edmundo González como presidente eleito. Por outro lado, as licenças concedidas às petroleiras indicavam uma tentativa de equilibrar interesses econômicos e políticos, deixando a porta aberta para futuras negociações com o regime chavista. Essa dualidade refletia a complexidade geopolítica em torno da Venezuela, um país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. O governo americano precisava lidar com a necessidade de estabilizar o mercado energético mundial, especialmente em um momento de recuperação econômica pós-pandemia e diante das tensões internacionais geradas pela guerra na Ucrânia. Além disso, o governo venezuelano aproveitou essa contradição para fortalecer sua narrativa de resistência ao imperialismo americano. Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de hipocrisia, argumentando que, enquanto condenavam sua administração, continuavam a buscar acesso aos recursos energéticos da Venezuela. Essa retórica foi usada para mobilizar apoio interno e reforçar alianças com outros países que se opõem à influência americana na região. No entanto, essa estratégia dos Estados Unidos é, em parte, uma tentativa de manter um canal de diálogo aberto com o regime, caso novas oportunidades de negociações surjam. Essa abordagem pragmática evidencia como os interesses econômicos e energéticos muitas vezes colidem com os esforços diplomáticos para promover mudanças democráticas, especialmente em contextos tão delicados quanto o da Venezuela. No dia da posse de Nicolás Maduro, o regime tomou medidas drásticas para consolidar seu controle e impedir qualquer tentativa de contestação direta. Entre essas ações estava o fechamento das principais fronteiras terrestres da Venezuela, incluindo os acessos ao Brasil e à Colômbia. A justificativa oficial foi a alegação de uma conspiração internacional, supostamente organizada pela oposição, para desestabilizar o governo e impor um presidente ao país. O bloqueio na fronteira com o Brasil, na passagem entre Santa Helena do Guairém e Pacaraima, impactou diretamente o fluxo de pessoas e mercadorias, prejudicando não apenas os venezuelanos que dependem dessa rota para sobreviver, mas também os refugiados que tentavam fugir da crise.
Da mesma forma, a interdição da fronteira com a Colômbia, no estado de Táquira, restringiu ainda mais a mobilidade de opositores e cidadãos comuns, isolando o país em um momento de tensão máxima. Essas medidas foram reforçadas por um forte aparato militar. Soldados fortemente armados, postos de controle nas estradas e bloqueios urbanos criaram um ambiente de vigilância total. A movimentação das forças de segurança buscava não apenas evitar o retorno do líder opositor Edmundo González, que havia prometido retornar à Venezuela para tomar posse, mas também intimidar a população e prevenir protestos de grande escala. O fechamento das fronteiras simbolizou a estratégia de Maduro de centralizar o poder e eliminar qualquer possibilidade de desafio ao seu regime. Ao mesmo tempo, revelou o nível de paranoia do chavismo, que frequentemente utiliza narrativas de conspiração internacional para justificar suas ações autoritárias. A posse de Nicolás Maduro também evidenciou o apoio de grupos e movimentos internacionais alinhados ideologicamente com o regime chavista. Entre os presentes nos eventos em Caracas estavam membros do Partido dos Trabalhadores do Brasil e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Essas delegações participaram ativamente de encontros organizados pelo Foro de São Paulo, um grupo que historicamente reúne partidos e movimentos de esquerda na América Latina. Um dos eventos de destaque foi o chamado Festival Mundial Internacional Antifascista, no qual líderes dessas organizações discutiram estratégias de resistência política e reafirmaram seu apoio à continuidade do governo Maduro. Esse alinhamento foi reforçado por uma carta assinada por movimentos sociais, incluindo o MST, que solicitava o reconhecimento internacional da legitimidade da posse de Maduro. Esse documento destacou a narrativa chavista de soberania nacional e de luta contra o imperialismo, elementos centrais para mobilizar apoio entre grupos alinhados ao regime. Embora o governo brasileiro tenha enviado apenas sua embaixadora como representante oficial, a presença de figuras importantes do PT e de movimentos sociais provocou controvérsias. Políticos opositores no Brasil criticaram a participação desses grupos, argumentando que tal apoio reforça um regime amplamente acusado de violações aos direitos humanos e de repressão contra dissidentes. Internamente, para o chavismo, essa aliança com movimentos internacionais serviu como um reforço simbólico. Maduro utilizou esses apoios para justificar sua narrativa de que o regime venezuelano é vítima de perseguição internacional por parte de potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos. Essa dinâmica internacional ressalta como o regime chavista busca legitimidade política por meio de alianças ideológicas, mesmo quando enfrenta condenação generalizada de grande parte da comunidade internacional. No entanto, esse apoio não foi suficiente para mascarar as críticas crescentes sobre a repressão, as violações de direitos humanos e a crise humanitária que continuam a devastar a Venezuela. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.